queremos dar as boas-vindas a todos aqueles nossos amigos e irmãos que nos estão a assistir a partir desta transmissão feita da Igreja Adventista em Setúbal. Nós vamos, mais uma vez, tomar a palavra do Senhor em nossas mãos para estudar e para aprender mais uma das afirmações que Jesus fez no Evangelho de João sobre quem Ele é. E o versículo que hoje servirá como base para a nossa reflexão é aquele que encontramos em João, capítulo 15, verso 5. Mas para contextualizarmos a afirmação fantástica que Jesus faz neste versículo, nós vamos começar a ler o capítulo 15 desde o primeiro verso. Por isso, gostaria de convidá-lo, querido irmão e prezada irmã, a tomar a sua Bíblia nas mãos, se a tem em formato de papel, se a tem em formato digital, que pudesse neste momento abrir a palavra do Senhor para vermos aquilo que Deus nos tem a ensinar através das palavras que Jesus nos deixou há quase 2000 anos. João, capítulo 15, verso 1. E Jesus então começa por dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Vamos parar um instantinho aqui e perceber o que é esta imagem que Jesus está a apresentar, o que ela significava para os ouvintes de há 2000 anos atrás e podermos também entender o que Jesus queria dizer a todos os seus seguidores ao longo da história da Igreja cristã, ao longo da história da humanidade. A videira sempre esteve associada na cultura judaica como um símbolo da própria nação. Deus, em várias ocasiões, por meio dos seus profetas no Antigo Testamento, fez questão de comparar a videira ao povo de Israel e ao tipo de relação que Deus queria ter justamente com esta nação. Nós encontramos isto no livro de Oseias, no livro de Isaías, em Jeremias, em Ezequiel também. Mas há uma coisa muito importante e interessante, é que quando Deus mostrou ao povo de Israel de que eles efetivamente eram esta videira, Deus estava aqui a querer dizer à nação que eles deveriam realmente ter um relacionamento de compromisso com o próprio Senhor. Eu gostaria de convidá-lo, não desmarque João capítulo 15, mas para contextualizarmos um pouco melhor este versículo, este texto, esta ideia, eu gostaria de convidá-lo a que fôssemos ao livro de Jeremias, ao capítulo 2, e vamos ler o verso 21. Jeremias, capítulo 2, verso 21. É o próprio Deus quem está a falar e ele diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Na realidade, aquilo que Deus está a dizer através das palavras do profeta Jeremias é que em determinado momento o povo de Israel tinha fracassado na sua experiência com Deus. Da mesma forma que um lavrador espera que a sua vinha, que as suas videiras possam produzir bons frutos, Deus também esperava que este povo pudesse produzir bons resultados do relacionamento, do investimento que Deus tinha feito com eles. E ao longo da história de Israel, e nós que, enfim, estamos mais ou menos familiarizados com as histórias do Antigo Testamento, percebemos que em muitas ocasiões na sua história o povo de Israel fracassou. Algumas vezes porque caíam no pecado da idolatria, outras vezes porque simplesmente acabavam por deixar de lado alguns princípios, algumas práticas daquilo que tinham sido elementos que Deus tinha dito que não era para o povo ultrapassar. Por outro lado, houve uma ocasião em que o povo de Israel, depois de regressarem do exílio babilônico, eles entendendo que a causa do exílio tinha sido a apostasia, o fraquejar no obedecer às regras e aos princípios que Deus tinha posto como limites para o povo de Israel, eles então enveredaram por um caminho extremo, mas que tentava evitar justamente a decadência que outrora tinha sido vivida. E agora então os israelitas vão ir para o outro extremo, vão desenvolver comportamentos tão rígidos, com princípios tão legalistas, que os levaram a uma religiosidade que estava focada naquilo que era a formalidade da religião, aquilo que eram as regras religiosas, e esqueceram efetivamente da lei e dos princípios que a própria lei tinha para o seu povo, para a nação. E desta forma, então, quando nós chegamos
João capítulo 15, nós vamos encontrar Jesus fazendo justamente referência a isto. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. É verdade que o povo de Israel tinha sido chamado durante todo o Antigo Testamento, em várias ocasiões, de a videira que Deus tinha plantado. Mas agora reparem que em João, no capítulo 15, Jesus diz: ele é a videira verdadeira. Mas há uma coisa que não muda em relação à analogia do Antigo Testamento. É que, tanto no Antigo Testamento quanto agora nas palavras que Jesus apresenta em João capítulo 15, o Pai continua sendo o lavrador. O Pai continua sendo aquele que zela e cuida da videira. O que tinha acontecido aqui foi que Jesus estava a tentar resgatar algo que tinha sido algo não bem sucedido. O problema não estava na aliança, nem nos termos da aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. O problema estava na parte humana. O povo é que tinha fracassado, o povo é que tinha desobedecido. O problema não estava na forma ou no plano que Deus tinha elaborado para que o seu povo pudesse viver de acordo com as palavras e com as orientações que Deus lhes tinha deixado. O problema, efetivamente, estava do lado do ser humano. E como o fracasso tinha sido da parte humana, Jesus agora apresenta-se aqui como a videira verdadeira. E ele vai começar a desenvolver algumas ideias que nos ajudam a perceber como, na prática, cada um de nós, como seguidores de Jesus, se pode sentir como parte justamente desta videira. O verso 2 continua por dizer: toda a vara em mim que não dá fruto, o Pai, o lavrador, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. O que nós acabamos por perceber é que o propósito da videira é que exista fruto. A razão de ser desta planta, da existência desta planta, é que ela dê fruto, que ela dê bom fruto. Mas o texto continua por dizer que estais em mim, diz Jesus, e eu em vós. E como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O que Jesus, no fundo, está a dizer aqui nestas palavras, nesta afirmação que ele faz no verso 4, é que o fracasso humano consiste justamente na tentativa do ser humano viver longe de Deus. Tenho, sempre que conto, ou aliás que falo sobre este texto bíblico, me recordo de uma experiência que vivi quando era criança. A minha mãe tinha uma bonita planta em casa, era uma avenca bastante grande, com, enfim, muitas folhas e bastante volumosa, que era sem dúvida o seu orgulho. Ela gostava, sempre que as pessoas iam a casa, ela gostava de mostrar este vaso com esta bonita avenca. Mas um dia, quando a minha mãe tinha saído para trabalhar, e juntamente com o meu irmão mais novo em casa, nós ficámos ali, enfim, a fazer coisas de criança, e a certa altura, eu com os meus 8, 9 anos mais ou menos, tive uma ideia. Resolvi fazer um penteado diferente na avenca. Então fui lá com a minha tesourinha de escola e comecei a cortar cada um daqueles galhinhos da avenca. E como sabem, aquela planta tem uns galhinhos fininhos, embora rígidos, que parecem, diríamos assim, crocantes quando são cortados. E aquilo dava um prazer especial sentir a tesoura a partir, a cortar cada um daqueles galhinhos da avenca. Só que, a certa altura, apesar dos meus 8 ou 9 anos de idade, alguma coisa me fez perceber que eu estava a cometer um grande erro ao cortar aquela avenca. E então, resolvi começar a pegar novamente todos os galhinhos que eu já tinha cortado e tentei colá-los com fita cola para que eles ficassem juntinhos, justamente na minha tentativa infantil de voltar novamente a ligar aquilo que eu tinha cortado. Bom, escusado será dizer que quando a minha mãe chegou a casa, ela ficou furiosa conosco e pôs-me de castigo. E a verdade é que a minha tentativa de voltar a colocar os galhinhos de avenca onde eles outrora tinham estado conectados resultou completamente infrutífera. Esta pequena história infantil lembra-me de uma coisa essencial na vida espiritual. É que a razão do nosso fracasso, da nossa incapacidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, reside justamente nisto. Jesus disse que aqueles que estiverem disponíveis para estar ligados nele, darão muito fruto. E aqueles que
sentem muitas vezes que a sua vida é infrutífera ou que não tem os resultados espirituais que seria normal ver na vida de um cristão, é porque alguma coisa falta. A conexão está quebrada. O verso 5 vai explicar isto de uma forma ainda mais explícita. Jesus diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E agora então, querido amigo e prezada amiga, repare, aqui está talvez o segredo ou o problema, a base do problema na vida espiritual de tantos cristãos que, apesar de estarem na igreja por tantos anos, ou apesar de lerem a Bíblia tantas vezes e de orarem, mas aparentemente alguma coisa não resulta. As suas lutas espirituais não parecem desvanecer-se, as suas lutas com o temperamento e com o caráter aparentemente não são vitoriosas, parece que as coisas não avançam na sua vida, há problemas que surgem à direita e à esquerda. E a pergunta muitas vezes que fazemos é: será que estamos a viver, diríamos assim, um momento de má sorte? Será que estamos a ter um tempo de azar? Bem, na realidade, aquilo que a palavra de Deus nos explica de uma forma muito clara é justamente isso. Quando alguém não está verdadeiramente ligado à videira, não há possibilidade de haver um resultado vitorioso. É como uma vara. Imagine uma vara, um ramo de videira que foi cortado, mas que ele ainda, por alguma razão, tenha ficado bem próximo do tronco. Não importa o quão próximo ele esteja. Ele pode estar apenas a 1 milímetro, pode estar a menos de 1 milímetro, mas se não está ligado, esta vara não poderá produzir qualquer fruto. E aqui encontramos justamente a razão pela qual, por vezes, pessoas que vivem, por vezes, a sua espiritualidade, ou creem ter, diríamos assim, uma vida espiritualmente significativa, por vezes acabam por não conseguir ter um resultado, o resultado que esperavam, na forma de vitória, na forma de liberdade, na forma de satisfação, na forma inclusive de crescimento espiritual. Bom, mas Jesus continua dizendo: se alguém não estiver em mim, ele volta novamente a reforçar a ideia, este será lançado fora, como a vara secará, e os que colhem a lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, diz Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É fácil de entender dentro desta analogia aquilo que Jesus está a querer dizer. Ele diz: se vocês estiverem conectados comigo, se vocês estiverem ligados a mim, vocês pedirão e isto acontecerá. Vocês terão, diríamos assim, evidências de que realmente o poder de Deus se manifesta na vossa vida. E agora a grande pergunta, a grande questão é: então, mas o que é necessário nós fazermos para estarmos ligados a Jesus? O que é necessário você e eu, querido amigo, podermos fazer para que esta tal conexão de estar ligado à videira possa realmente acontecer? O texto não nos vai deixar sem informação. E nós vamos continuar lendo. O verso 8 vai dizer uma coisa muito interessante. Jesus vai, de alguma forma, lançar esta ideia pela segunda vez nos Evangelhos. E ele diz no verso 8 o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, uma outra ocasião nos Evangelhos, falou sobre o que significava dar frutos para a honra e glória de Deus. E eu gostaria de convidá-lo a que nós víssemos as palavras de Jesus que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, e ali vamos encontrar, no verso 16, Jesus explicar porque que as boas obras são um motivo de glória para Deus. Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Em João capítulo 15, verso 8, Jesus diz que os frutos são motivo de glória a Deus. No capítulo 5 de Mateus, no verso 16, Jesus apresenta uma outra ideia que lança luz e esclarece este assunto. Ele diz: as vossas boas obras são o motivo de honra e glória ao nome de Deus. Há uma coisa fantástica que a pregação do Evangelho pode receber como reforço através da vida de um cristão.
As palavras, a pregação, o apresentar as ideias do Evangelho é algo poderoso. Mas isto torna-se muito mais eficaz quando alguém que se diz cristão e que fala dos ensinamentos de Jesus Cristo tem uma vida que está em coerência com os ensinamentos de Cristo. Não existe uma pregação mais eficaz do Evangelho do que haver, diríamos assim, uma atitude de amor, como Jesus tinha. Palavras de bondade, como as que Jesus proferia. Pensamentos generosos e bondosos, como aqueles que Jesus tinha em relação às pessoas com quem ele convivia e com quem ele se relacionava. É perfeitamente legítimo que um cristão seja alguém que na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, seja semelhante a Jesus Cristo, porque este é o seu mestre, este é o Senhor da sua vida. E aqui está justamente um motivo de honra e de glória ao nome de Deus. Não existe nada que mais orgulho traga ao coração de um pai e de uma mãe do que o sucesso dos seus filhos. Mais do que as consecuções e as aquisições que alguém tenha alcançado na vida, o que mais traz alegria ao coração de um pai e de uma mãe é o fato dos seus filhos serem bem-sucedidos. E Deus sente-se igualmente orgulhoso e feliz com os seus filhos quando estes imitam o exemplo que Jesus lhes deixou. Por essa razão, voltando novamente ao Evangelho de João, capítulo 15, nós encontramos Jesus dizendo justamente isto, de que a glória do Pai é ampliada pelo fato de que os seus filhos deem muitos frutos. Mas nós ainda continuamos com esta pergunta no ar. Então, como é que podemos efetivamente manter um relacionamento com Deus? Como é que se mantém este tal relacionamento de proximidade com Jesus, como Jesus nos diz no verso 5? O verso 10 vai nos dar uma dica muito interessante. João, capítulo 15, verso 10. Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Repare uma coisa, querido amigo. Lembra-se que no início nós comentávamos que Jesus se apresenta como a videira verdadeira, em substituição à analogia da videira que tinha representado no Antigo Testamento o povo de Israel. Jesus apresenta-se como a videira verdadeira porque o que ele quer apresentar ao seu povo, aos seus seguidores, não é que o projeto da antiga aliança tivesse fracassado, não é porque Deus tivesse mudado de ideias ou tivesse alterado os parâmetros que ele tinha para o seu povo, para a nação de Israel. A verdade é que o que tinha falhado aqui tinha sido justamente a componente humana. Mas reparem que Jesus vai dizer aqui: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Uma das coisas que muitos cristãos hoje, por vezes, pregam e ensinam a respeito de Jesus, e quando o dizem, eu acredito honestamente que eles o estão a dizer com toda a franqueza do seu coração e com toda a honestidade, é que Jesus veio trazer uma nova lei. É verdade, Jesus veio trazer uma nova visão da lei, mas não foi a lei que mudou. Porque se Deus tivesse mudado a lei, ele estaria a ser injusto para com todos aqueles cristãos que, embora não tivessem conhecido o Messias, mas que viveram antes do cristianismo, todos aqueles fiéis seguidores do Senhor que procuraram viver de acordo com a sua vontade e de acordo com as regras e com as orientações que Deus deixou através da aliança que tinha feito com o seu povo. Na realidade, Deus não muda. A Bíblia ensina-nos esta verdade. Uma das razões pelas quais Deus é confiável é porque aquilo que Ele diz hoje permanecerá amanhã e depois de amanhã e daqui por 100 anos e daqui por 1 milénio. Na realidade, uma das razões pelas quais Deus merece a nossa confiança e é digno da fé que possamos colocar nele, é porque Deus é coerente consigo mesmo. Uma das coisas que Tiago diz é que Deus não pode mentir e Deus não muda as regras no meio do jogo. É por esta razão que nós vamos encontrar aqui Jesus dizendo que se guardarmos os seus mandamentos, permaneceremos no seu amor, porque o resumo da lei de Deus é efetivamente o amor. Jesus
inclusive acabou por dizer isto nos Evangelhos, mas esta já era uma ideia que os próprios rabis tinham entendido há muito tempo, há muitos séculos, e que estava clara desde o Antigo Testamento, é que a lei divide-se em dois grandes grupos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, se nós pudermos encontrar um resumo para a lei de Deus, é a palavra amor. É por esta razão que Jesus vai dizer: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, porque o importante na obediência à lei de Deus não é a observância estrita dos mandamentos, mas sim o entendermos o espírito da própria lei, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Repare que uma das coisas que Jesus frequentemente debatia com os fariseus era justamente o facto de que eles eram obedientes à lei, contudo esta obediência era tão vazia de bondade e tão esvaziada de amor, que fazia com que esta religiosidade fizesse com que as pessoas se afastassem de Deus, afastassem do coração de Deus. E esta era uma das razões pelas quais Jesus frequentemente censurava os fariseus e alguns outros líderes religiosos que, por vezes, tinham uma visão equivocada sobre o plano de Deus para a vida humana. Não estava errado dar o dízimo, não estava errado orar, não estava errado praticar os rituais de purificação para a preparação da Páscoa ou de outras cerimônias religiosas, não estava errado em guardar o sábado. O que estava errado era a forma como as pessoas o faziam, o espírito com que elas se envolviam nestas práticas religiosas. Isto era algo tão sério que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele acabou por ajudar as pessoas a perceber que a forma como se fazia, a forma como se vivia a religiosidade, estava a afastar as pessoas de Deus. Esta foi uma das razões pelas quais Jesus, em Mateus, no capítulo 5 de Mateus, no verso 17, ele disse: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, pelo contrário, eu vim para cumprir. Jesus haveria de dizer ainda, no seguimento destas mesmas ideias, no capítulo 5, ele haveria de dizer que, ainda que o céu e a terra passassem, nem um J ou um til, que eram as menores letras do alfabeto hebraico, haveriam de ser retiradas da lei. Ora, uma das formas de nós permanecermos de fato conectados com Deus é estarmos disponíveis para obedecer em amor. Não obedecer como os judeus faziam, não obedecer por um ritualismo, por um sentimento de justiça própria, de superioridade religiosa, não. Mas obedecer em amor. Obedecer porque esta é a forma de nós nos conectarmos efetivamente com Deus. Eu não estou a dizer com isto de que um crente, que um cristão seja salvo pela obediência. Não, longe disso. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele diz claramente: a salvação não vem pelas obras para que nós nos gloriemos delas. Mas a verdade é que obedecer é um sinal efetivamente de amor, obedecer é um sinal de fidelidade, obedecer é um sinal de conexão com Deus. Repare ainda que o verso 10 continua dizendo: vocês permanecerão no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Você e eu não temos dúvidas nenhumas de que Jesus era alguém que estava permanentemente conectado com o Pai. E a razão pela qual Jesus estava tão firmemente conectado com Deus era também porque a sua obediência era uma obediência fiel e motivada pelo maior e melhor de todos os sentimentos, que é a essência da própria lei de Deus, é o amor. O texto vai continuar dizendo, avançando um pouquinho mais, nós poderemos chegar justamente ao verso 14, quando Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Depois no capítulo 14, se nós voltarmos ao capítulo 14, no verso 15, Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ora, é interessante nós percebermos que uma das formas de nós permanecermos conectados, de acordo com as afirmações que Jesus faz neste texto, permanecermos conectados com Jesus é justamente através de uma relação de obediência. E esta relação de obediência precisa ser, como nós já sabemos como cristãos, consolidada com o estudo da palavra de Deus.
Jesus também diz isto no verso 7, ele diz: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Quer dizer, portanto, que nós precisamos tomar tempo para estudar a palavra de Deus. Precisamos conhecer claramente aquilo que a Bíblia ensina, para que não sejamos enganados por ideias que o inimigo faça circular na sociedade, fazendo com que falsos conceitos religiosos possam nos afastar da verdade. Você deve se recordar, você que já vem acompanhando estas palestras sobre quem Jesus dizia ser, ou quem Jesus diz ser, porque Jesus é eterno e Ele neste momento está vivo. Jesus disse: eu sou a verdade. E a verdade, nós sabemos que ela é uma pessoa, e a verdade liberta, como João, capítulo 8, verso 32, realmente diz. Por esta razão é que nós precisamos conhecer as palavras de Jesus e estar conectados justamente com os seus ensinos, para não sermos enganados, não sermos iludidos por fábulas humanas, por mandamentos e tradições humanas. Mas a oração, e nós muitas vezes encontramos no exemplo de Jesus a importância da oração. A conexão que se obtém com Jesus através da oração, como Paulo haveria de dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17, orai sem cessar. A nossa luta neste mundo, a nossa luta contra o nosso caráter, a nossa luta contra as dificuldades que enfrentamos na vida, a nossa luta contra as influências espirituais que nos rodeiam, tem que ser combatida justamente com o poder da oração. Por isso, devemos orar sem cessar. E agora então aqui, queridos amigos, entendamos como Jesus nos dá este segredo para uma vida vitoriosa, para uma vida de sucesso espiritual. O estar firme nas suas palavras, o conhecer a revelação, a verdade que Ele nos ensinou. Estarmos disponíveis para uma vida de obediência, obediência em amor. E estarmos disponíveis também para uma conexão real através da oração, de uma experiência constante de oração a Jesus. É por esta razão, queridos amigos, que Jesus nos é apresentado como a videira verdadeira. E você e eu somos as varas. Você e eu fomos chamados para dar muito fruto. Você e eu fomos chamados para ser motivos de honra e glória ao nome de Deus. Não importa se no passado você foi uma pessoa que esteve subjugada por vícios como o álcool, como as drogas. Não importa se a sua vida foi uma vida marcada por imoralidade, por desagregação emocional, por frustração familiar. Não importa se você é uma pessoa que está a viver neste momento as consequências da pobreza por escolhas erradas do passado. Uma das coisas que Deus nos promete é que, se nós estivermos conectados nele, se nós estivermos ligados à videira, nós daremos muitos frutos. E daremos muitos frutos para a honra e glória de Deus. E uma coisa que nós não podemos esquecer é a afirmação que Jesus faz no finalzinho do verso 5. E com esta ideia eu gostaria, querido irmão e prezado amigo, prezada irmã e querida amiga, que pudéssemos ficar neste instante, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer ter uma experiência de vitória? Você, querido amigo e irmão, quer ter uma vida de sucesso espiritual? Você quer deixar de ser aquele homem que você detesta? Você quer ser aquela pessoa, aquela mãe, aquela irmã, aquela amiga, aquela companheira especial, que seja uma inspiração para todos aqueles que com você se encontram? Você, querido amigo, quer ter uma vida de plena satisfação, de alegria, uma alegria interior, uma alegria que que traga felicidade a si e aos outros que estão com você? Pois muito bem, o segredo está aqui. Estarmos ligados a Jesus, porque sem Ele nada efetivamente podemos. Não existe sucesso se não for com Jesus. E estas afirmações, queridos amigos, não são minhas, não são fruto da minha experiência como pessoa, são palavras que não falham, porque foram palavras ditas pelo Senhor Jesus. E Ele garante-nos isto, que
se estivermos conectados nele, daremos muito fruto. Não só viveremos uma vida feliz, de sucesso, uma vida emocionalmente satisfatória, uma vida de plena realização e de harmonia pessoal, mas poderemos ser para outros também uma bênção. Este é o plano, este é o desejo que você tem para a sua vida? Pois muito bem, isto está ao seu alcance. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, mas se estivermos conectados nele, poderemos ser motivo de honra e glória para o nome de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor a abençoe, querida amiga, que o Senhor abençoe a você, querido amigo, com esta experiência, com esta certeza. Jesus é a videira verdadeira e você e eu somos chamados para ser ramos ligados